Muito bom dia e bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 23 minutos nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês. Sim, gente, ao vivo. Vocês acharam que por ser carnaval amanhã a gente ia emendar de folga? Que nada! Tem um monte de notícia, um monte de prestação de serviço para fazer para vocês aqui no Evangelizar em Forma, aquele nosso encontro diário, sempre às 8h20 da manhã, não é verdade? Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, falamos também para mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. E aí também no Facebook a gente vai interagindo, você vai participando e nós vamos fazendo desse programa o melhor que a gente pode fazer para você. Combinado? Combinado. Carnaval que nada, né, gente? Tá esquisito esse dia de hoje. Aqui em Curitiba, tudo aberto, porque é aquela história, amanhã que seria feriado é ponto facultativo. Eu deduzi que todo mundo tivesse ido para a praia, que a cidade fosse estar morta. Até que não, tem uma coisinha aberta aqui, tem outra coisinha aberta ali. Ontem até teve um certo movimentinho, mas vamos ver como é que vai ser durante o dia, né? Mas vamos para as manchetes? O que vai ser destaque no programa de hoje? Aqui, ó, taca-lhe pau. A expectativa de cessar fogo. Rússia e Ucrânia negociam trégua no 5º dia de guerra na Europa. As medidas econômicas adotadas pela OTAN contra a Rússia. Manifestações pela paz se espalham pelo mundo. No Brasil, os descendentes de ucranianos se juntaram a diferentes religiões. As mensagens são as mesmas. Queremos paz. Fim à guerra. O carnaval pelas principais cidades turísticas. Como a pandemia afetou o calendário. Tem boa notícia sobre o abono do PIS/PASEP. Quase 2 milhões de brasileiros serão incluídos numa nova lista de trabalhadores que terão direito a receber o abono de PIS/PASEP este ano. E tudo o que você precisa saber sobre as novidades na declaração de imposto de renda deste ano. O Evangelizar em Forma deste dia 28 de fevereiro já está no ar. A declaração vai abrir ali o calendário no dia 7, hein, gente? Dia 7 de março. Declaração de imposto de renda referente ao ano passado de 2021. Mas daqui a pouco a gente vai detalhar. Vamos falar do calor? Porque tá calor no Brasil inteiro, né? Aqui em Curitiba abafado, 22 graus. Ontem chegou a bater 30 graus. Um calor. Vamos para a previsão nessa segunda-feira. Taca-lhe pau. Nesta segunda-feira, a frente fria vai seguir avançando pela costa da região sul e, combinada com a circulação de ventos, vai ajudar a reforçar as instabilidades, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Tem previsão para chuva volumosa e frequente no decorrer do dia. Na capital, Porto Alegre, o dia vai ser marcado por muita nebulosidade. Nas demais áreas do estado gaúcho, em Santa Catarina e também no Paraná, o sol ainda vai conseguir aparecer, mas tem condições para chuva forte no decorrer desta segunda-feira. Por outro lado, o tempo ainda segue firme na maior parte do estado de São Paulo e também na capital paulista. Tempo firme na cidade do Rio e sobre áreas do sul do Espírito Santo. As demais áreas da região sudeste, entre o centro e sul de Minas Gerais e o interior paulista, podem receber pancadas de chuva típicas de verão, mas de forma isolada e sem previsão de grandes volumes. A nebulosidade vai aumentar sobre áreas do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, por causa dos ventos que sopram do mar. Tem previsão para chuva em vários momentos do dia nesta segunda-feira. Sol e calor e pancadas de chuva por todo o norte da costa do Nordeste. As demais áreas ainda seguem com tempo firme e seco, principalmente o interior da Bahia. No norte do Brasil, o tempo ainda vai seguir instável sobre Manaus e o Amapá. Tem previsão para chuva em vários momentos e não se descarta o risco para temporais. Em Brasília, Goiânia e Cuiabá, o sol predomina, mas ainda com condições para pancadas de chuva forte, principalmente entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 37 graus no Rio de Janeiro, 31 graus em Porto Alegre e máxima de 34 graus em Cuiabá. Agora o Evangelizar em Forma vai para o centro do noticiário internacional. Imagens ao vivo, gente, da capital Kiev. São vários pontos da cidade nessas 5 câmeras que nós estamos mostrando para vocês na tela cheia. E vocês podem ver que há certo movimento e estou surpreso até com essa imagem. Parece que está até um dia claro, tem sol, porque nós mostrávamos até então dia sempre nublado, nevando. E hoje praticamente o 5º dia de conflito armado entre Rússia e também Ucrânia. Kiev é a capital da Ucrânia que estava na expectativa de ser bombardeada ou invadida pelo exército russo. Mas só que é o seguinte,
todo o noticiário internacional, neste momento, está voltado sobre a possibilidade de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Neste momento, começou uma reunião entre representantes dos dois países num outro país ali em cima, ao norte da Ucrânia, chamado de Belarus ou também Bielorrússia, conforme for o gosto do freguês. Esse é um país que tradicionalmente apoia a Rússia, é pró-governo Putin, mas a reunião foi marcada lá, não está tendo intermediação de nenhum país da OTAN, nenhum país ocidental, são apenas entre os dois países e essa reunião está começando agora. Qual a expectativa com relação a isso? A expectativa é de um cessar-fogo, ou uma interrupção na guerra. Pelo menos isso é que é a expectativa criada pela imprensa ocidental. Aí eu lembro para vocês o seguinte, nessa reunião não está participando ninguém dos governos da OTAN e também não há nenhum veículo de imprensa ocidental lá. Agências que a gente toma como referência para noticiar isso, a Reuters, a AFP, a Associated Press, CNN, ninguém está participando disso. Vamos com as informações a respeito desse assunto com a Cláudia, que também foi atrás desses detalhes para poder noticiar para a gente sobre esse quinto dia, queira ou não, quinto dia de conflito. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Vilches, uma esperança aí surgiu no meio de tantas notícias alarmantes. O presidente ucraniano aceitou participar de uma negociação com a Rússia. O encontro, como você acabou de dizer, acontece nesse momento na fronteira com Belarus, na cidade de Gomel. Desde o início da guerra, na última quinta-feira, a primeira vez que representantes dos dois países aceitam conversar. A gente vê imagens aí de o que parece ser o presidente da Ucrânia sentando nesta mesa de negociações. O presidente russo não deve participar, vai enviar representantes. Os ucranianos devem exigir um cessar-fogo imediato e a saída das tropas russas. Já o governo russo espera, então, que as negociações avancem, mas afirma que não vai abrir mão dos objetivos, mesmo que esses objetivos não estejam muito claros para o mundo, não é, Vilches, até o momento. E na tarde de hoje, deve ocorrer a Assembleia Extraordinária convocada pelo Conselho de Segurança da ONU. A reunião deve contar com a presença de 193 países membros para discutir a invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa Assembleia e qualquer decisão advinda dela não tem poder de decidir ações, mas tem um peso diplomático muito importante. Mesmo com a reunião de hoje, autoridades da região de Donetsk informaram que houve batalhas na noite de ontem, perto da cidade de Mariupol. Um gasoduto na cidade de Kharkiv também foi atacado por tropas russas neste domingo, segundo o Serviço de Comunicações ucraniano. As autoridades da Ucrânia também afirmaram que um prédio residencial de 9 andares teria sido alvo de artilharia, que pelo menos uma mulher teria morrido e 80 pessoas foram resgatadas depois desse ataque russo. Na noite de ontem, várias explosões iluminaram o céu da capital Kiev, que amanheceu calma, mas com alerta de que os combates continuam, pelo menos até a gente saber, o resultado desta reunião, que a gente espera que seja positivo, não é, Vilches? Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco mais notícias a respeito disso. Só que daqui é o seguinte, vocês acompanharam o noticiário nesse fim de semana, dando conta de que alguns países já tomaram algumas medidas, sim, contra a Rússia, mas medidas econômicas, sanções, para estrangular a economia do país invasor. Então, fazer o seguinte, vamos direto para a Europa, conversar com o nosso correspondente lá em Roma, na Itália. O Jusinei, que está com a gente, está acompanhando essa movimentação dos países da Europa. Jusinei, explica tintim por tintim para a gente que sanções econômicas são essas, não só contra o governo russo, mas também contra a população endinheirada da Rússia. Bom dia, Jusinei. Bom dia, Ricardo. Bom dia a você, a todos que nos acompanham ao vivo. Olha, Ricardo, foram ações adotadas pelas principais potências do mundo que se opõem à ofensiva militar russa, no sentido de demonstrar que existe uma união de esforços para que a Rússia retire suas tropas da Ucrânia, deixe a Ucrânia livre. Para isso, as medidas adotadas nesse primeiro momento foram medidas, como você mesmo antecipou, de ordem econômica. Elas atingem não só o governo, como também as oligarquias, porque acredita-se que as oligarquias, em determinado momento, possam financiar o aparato de guerra russo para que eles continuem a ofensiva militar na Ucrânia. Vários países, nesse último final de semana, anunciaram uma
uma série de medidas de restrição e eu separei aqui algumas delas para que a gente possa pontuar para os nossos telespectadores, para que entendam o impacto disso, especialmente na economia russa. A Inglaterra, por exemplo, anunciou através do primeiro-ministro Boris Johnson, o banimento de todos os principais bancos russos do mercado financeiro britânico e também proibiu qualquer tipo de transação em libras esterlinas. A Alemanha, que no primeiro momento, antes mesmo do confronto, se colocou como uma das grandes articuladoras para tentar evitar essa invasão, disse através do chanceler Olaf Scholz que as certificações do gasoduto Nord Stream 2, que levam gás da Rússia para a Alemanha, estão paradas. É um primeiro sinal do fechamento do mercado alemão a qualquer produto russo. O Japão, por sua vez, anunciou a proibição de exportações de todo e qualquer produto para organizações militares russas. E a Europa e os Estados Unidos acabaram anunciando juntos aquela que considera-se uma das maiores retaliações. O que foi que aconteceu? Europa e Estados Unidos excluíram a Rússia do sistema SWIFT. Que sistema é esse? É um sistema internacional que facilita pagamentos entre os países e que reúne cerca de 111 instituições espalhadas por 200 nações. O que isso acontece na prática? O que isso proporciona na prática? Uma inviabilização das relações comerciais da Rússia e uma fragilização absurda da economia do país. Além disso, a União Europeia também já anunciou que vai congelar todos os ativos do Banco Russo no bloco para impedir o financiamento da guerra e fechou o espaço aéreo para coibir o avanço das tropas. Tudo isso na sequência de uma série de medidas que foram adotadas, inclusive pela ONU, para discutir uma possível responsabilização da Rússia. Na semana passada, o Conselho de Segurança se reuniu na tentativa de levar essa responsabilização adiante e não deu certo, porque, como nós vimos na semana passada, a Rússia tem cadeira e direito a veto nessa discussão e, por isso, vetou qualquer tipo de sanção para si mesma. Por isso mesmo, a iniciativa da Organização das Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança, de chamar essa reunião de hoje, essa reunião que foi recém-pontuada pela Cláudia, que não tem uma, digamos, dinâmica de poder de decisão, mas é muito simbólica do ponto de vista diplomático, porque mostra exatamente quem está do lado de quem está contra a Rússia, quem está a favor, para que as nações possam se posicionar melhor e ninguém ficar em cima do muro. Destacamos aí que o Brasil vota favorável aos Estados Unidos contra a ofensiva russa. Ricardo. Ô, Jusinei, eu estava lembrando aqui que o governo italiano, de onde você está falando agora, há muito tempo atrás, na época do Berlusconi, foi um dos primeiros países da Europa a firmar acordo de parceria com a Rússia de Putin. Depois vieram Jacques Chirac, da França, e também Angela Merkel, da Alemanha. Então eu queria que você me explicasse seu depoimento pessoal nessa época de inverno. Por que os países da Europa são tão dependentes do petróleo e principalmente do gás que sai lá da Rússia e vem todo canalizado pelo mar mesmo aí na Europa? Por que vocês estão tão dependentes disso? Bom, existe um fator muito importante, que é o fato de as temperaturas serem bastante baixas em boa parte da Europa. Isso leva à necessidade de que as casas sejam aquecidas, uma necessidade que no Brasil nós não temos. Mesmo com os invernos mais rigorosos, a gente consegue suportar bem. Na Europa é muito difícil, porque as temperaturas são muitíssimo baixas. Então, esse combustível é utilizado também para o aquecimento das casas. Então, é uma estrutura gigantesca que depende em muito, não só da questão do gasoduto, mas da questão do petróleo em si. Economicamente é uma questão muito importante, ela baseia aí relações comerciais importantíssimas entre os países e por isso mesmo que esse gasoduto que eu mencionei anteriormente, o Nord Stream, está no centro dessas discussões, porque a Ucrânia acaba se transformando num ponto importante, né, para a disseminação desse gás que é levado para os principais países da Europa. Então tem essa situação. Ô, Jusinei, bem rapidamente agora, só para a gente falar das manifestações que aconteceram na Europa nesse fim de semana aí contra essa guerra. Houve manifestações em vários países da Europa, como a gente viu pela imprensa internacional. Ricardo, eu destacaria as que aconteceram na Itália. Roma, por exemplo, a capital, teve manifestações bastante pacíficas, mas corpulentas. Eu destacaria Milão, foram cerca de 30 mil pessoas, uma imagem belíssima de se ver, concentradas na frente do Domo de Milão. Eles que percorreram as principais ruas da cidade, pedindo o cessar-fogo e também liberdade para a Ucrânia, empunhando
hasteando bandeiras, cartazes, mas eu acredito que a manifestação mais veemente aconteceu na Alemanha, em Berlim. Foram cerca de 100 mil pessoas reunidas em apoio aos ucranianos, que eu ressalto aqui, Ricardo, estão sendo diretamente atingidos pelos bombardeios russos, e a gente não está falando só de estruturas militares. Hoje cedo, antes de se dirigir para essa reunião que está começando nesse momento entre o governo ucraniano e o governo russo, lá em Belarus, o presidente já tinha mencionado as baixas de civis e mencionou aí as mortes registradas de 16 crianças, o que mostra que o discurso da Rússia de atacar apenas e tão somente estruturas militares já caiu por terra há muito tempo. Tá certo. Jucinei, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações. E vocês sabem, né, gente? Jucinei está lá em Roma. Tudo o que acontece na Europa, ele vai trazer informações aqui para a gente no Evangelizar Informa e durante a programação da TV Evangelizar. Beleza, Jucinei? Obrigado pela participação. Um bom trabalho para você aí, tá bom? Bom trabalho para vocês também. Boa. Até mais. E daqui a pouquinho aqui no Evangelizar Informa, a gente vai falar também sobre as manifestações contra a guerra que acontecem aqui no Brasil mesmo. Você que acompanha a programação da TV Evangelizar viu que na sexta-feira nós fizemos uma cobertura especial ali no fim da tarde com uma manifestação pública que aconteceu aqui no Memorial Ucraniano em Curitiba e que juntou vários líderes religiosos de todas as religiões em nome da paz. Só que isso a gente fala daqui a pouquinho. Afinal de contas, é carnaval no Brasil? Sim, é carnaval no Brasil. Um carnaval meio xoxo, né, gente? Afinal de contas, a variante da Covid, ela não permitiu que essa festa ela acontecesse como programado, como sempre acontecia antes da pandemia. É por isso que nós vamos falar com a nossa repórter de plantão em Maringá, que não é uma cidade assim que tem tradição de carnaval, mas tem as informações sobre aquelas cidades onde, de fato, sim, o carnaval é mais tradicional. Bom dia, Luciano, as informações sobre esse carnaval xoxo, esquisito no Brasil. Bom dia. Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia a todos. É bem assim mesmo, do jeitinho que você falou. Olha, para começar, Fortaleza, por exemplo, as festas por lá foram todas canceladas. Lá não é feriado, não é ponto facultativo. As escolas públicas, os mercados, o comércio em geral está tudo funcionando por lá perfeitamente nesse 28 de fevereiro e vai seguir assim, viu? Aí a gente tem também aqui, olha, Salvador também teve todas as festas de carnaval suspensas pelo estado, apenas os clubes, né, estão com festas sendo promovidas aí pelo setor privado. No Pelourinho teve festa também, mas por lá as pessoas tiveram que apresentar o comprovante de vacinação de todas as doses, tiveram que ter aí o esquema vacinal completo para poder pular esse carnaval de uma forma mais tímida, né, lá no Pelourinho, mas teve sim. Aí a gente tem Recife e Olinda, terra do frevo, por lá também o carnaval foi cancelado, os blocos de rua também não saíram nesse ano mais uma vez, mas a gente teve aí o tradicionalíssimo Galo da Madrugada com toda a sua beleza pelas ruas do Recife nesse final de semana. O Galo, depois de um ano sem ir às ruas, né, no ano passado ele não foi, voltou esse ano, assim, com toda a pompa, com todo o estilo, mas também com um jeitinho diferente, porque afinal de contas a cidade inteira está aí sem festas, os outros blocos não saíram às ruas. E aí a gente sai do Nordeste e vem para o Sul, porque tem um ponto aqui que é muito visitado também nos feriados, que é Santa Catarina, né? As pessoas escolhem descer para as praias de lá. E olha, se lá não teve samba, se não teve avenida lotada de foliões, teve muita gente nas areias das praias, viu? Florianópolis, nesse final de semana aí, teve lotação máxima nas praias por lá, fazendo a alegria dos comerciantes nesse carnaval, na verdade, né? Também não era para menos. Ontem, domingo, os termômetros marcaram 30 graus e aí os turistas, quem desceu para lá para conhecer as praias, aproveitou o clima, né, para poder curtir a praia. Mas é como você falou, Ricardo, um carnaval bem diferente. A gente está vendo muita gente trabalhando, está bem diferente do que é tradicional, né? Mas é claro, tem um bloco que sempre vai às ruas, que é o bloco da informação, né, Ricardo? Que no caso somos nós que estamos aqui sempre. Esse não falha. Valeu, Luciana, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E, gente, quem saiu daqui de Curitiba para ir para Floripa, que é uma viagem que dura o quê? Umas 5 horas, para ir de boa, né? Durou 8 horas por causa do trânsito.
Tava uma confusão no sábado e foi o dia inteiro. Aqui, saída também para o interior de Santa Catarina, fora ali. Nossa, terrível o trânsito, terrível. Ó, informação importante para você que recebe aquele abono do PIS/PASEP. Mas eu só vou te contar depois do intervalo comercial. É rapidinho! Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 47 minutos para dar um bom dia para quem está nos acompanhando pelo Facebook, a Sandra Lira, o Altamiro, também a Celiana Noronha, a Sandra Aparecida, ainda a Fátima Cipriano, a Catarina Peixoto, a Genilda está com a gente, Dona Fátima Duarte lá de Fortaleza, a Izia Silvia, a Jocélia Novaes e também todo mundo que está nos acompanhando. Fazer o seguinte agora, essa informação é bacana, informação importante. Para você, principalmente, que recebeu no ano passado, até 2 salários mínimos como salário, trabalhando em carteira assinada e que está na expectativa do abono. Pô, Ricardo, saiu lá o abono do PIS/PASEP, meu nome não estava na lista. Mas espera aí que o governo está revisando a lista nacional, a lista inicial. E quase 2 milhões de contribuintes vão entrar numa nova lista aí. A Patrícia tem todas as informações para a gente aí. Confere. Olá, Vilches, bom dia a todos. Quase 2 milhões de brasileiros serão incluídos numa nova lista de trabalhadores que terão direito a receber o abono de PIS/PASEP este ano. É que o setor de processamento de dados do Ministério da Previdência fez uma nova varredura nos registros de trabalho e descobriu que mais gente tem direito ao benefício. O abono PIS/PASEP é pago para quem tem emprego com registro em carteira e salário de até 2 mínimos por mês. O máximo a receber é de 1 salário proporcional ao período trabalhado no ano de 2020. Esse abono começou a ser pago no último dia 8. Esta lista inicial continha 22 milhões de brasileiros. Agora, mais 1.900.000 também irão receber. Se você ficou fora da lista inicial de beneficiários, fique atento, pois o seu caso pode estar na relação de verificados novamente. O governo informou que no dia 15 de março finaliza todo esse processo e no dia seguinte, dia 16 de março, já irá divulgar a lista completa de beneficiários. Estas informações serão divulgadas como de costume e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Lá você encontra essa confirmação. E hoje eu fico por aqui, Vilches. Valeu, Patrícia, obrigado pelas informações, Olá, mas fique tranquilo que até o dia 15 a gente vai voltar a falar desse assunto para dar mais detalhes e informações para vocês, tá bom? Olha, daqui a pouquinho prestação de serviço também relacionada à declaração do imposto de renda. Mudou a data, é dia 7, mas eu já te explico, porque agora é a Juliana que quer falar com você. Aquela promoção, aquela oferta para quem está preocupado com a forma física, não é? Bom dia, Ju. Bom dia, Ricardo. Bom dia para você de casa. Uma ótima semana, um baita feriadão aí no meio da nossa semana, né? E você, já enfiou seu pé na jaca? Aquela dieta já foi embora, o chazinho que você já tomou, aquela dieta de 3 em 3 horas já não adianta mais nada. Deixa eu te falar, o ActiNutri, ele vai te ajudar a eliminar aí até 8 quilos por mês de forma natural e saudável, assim como ele fez com a nossa querida Pamela. Eu quero que você dê uma olhadinha. Oi, meu nome é Pamela de Souza, tenho 26 anos e trabalho como cabeleireira. Eu conheci o ActiNutri, tomei e eliminei 27 quilos. E eu contei minhas histórias nas redes sociais, na campanha ActiLover, e eu ganhei o prêmio de R$1.000. E eu chamo você também para contar a sua história de amor com o ActiNutri. Viram só, gente? A Pamela eliminou 27 quilos e você também pode ser o próximo caso de sucesso. E olha só, hoje, além da campanha ActiLovers, que você vai concorrer aí até R$1.000 para você levar para casa, para você fazer o que você quiser com esses R$1.000, você também vai ligar lá na nossa central e vai escolher uma dessas 3 caixinhas, tá? Tem 50%, 60% e até 70% de desconto e você também vai levar o nosso Bronze Shape para você ficar aí bronzeada para aproveitar esse verão. Então ligue agora no 0800 000 3474 e aproveite a nossa promoção.
Aí sim, hein? Gostei de ver. Valeu, Juliana. Obrigado pela participação. Ricardo. Obrigado pelas informações. Vamos falar agora do imposto de renda. Ah, Ricardo, eu não gosto de falar disso. Eu sei, gente, ninguém gosta de falar de imposto de renda e ninguém gosta de pagar imposto. Mas não adianta, não tem como fugir, não é verdade? E se tem algo que cada ano que passa mais gente está contribuindo, é o imposto de renda. Afinal de contas, a tabela não é corrigida, o salário sobe um pouquinho por causa da inflação, mas a tabela permanece a mesma. Então, a cada ano que passa, mais gente é obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Só que é o seguinte, preste atenção, porque nesse ano tem prazo diferente, mais curtinho. A pandemia afetou também para quem quer declarar gastos médicos. Lembra que nós falamos? Aqueles exames de Covid vão poder ser declarados também. Vamos para Maringá mais uma vez conversar com a Luciana para dar todos os detalhes e informações a respeito disso. Vamos prestar atenção aqui que eu também preciso declarar isso. Vamos lá, de novo é contigo, Luciana. Oi, Ricardo. Então, vamos lá, né? Porque como você falou, o prazo está mais curtinho esse ano. A declaração começa aí no dia 7 de março, vai até o dia 29 de abril. E nesse ano também tem algumas mudanças nesse processo aí para a declaração. Quem vai conversar comigo, então, sobre essas mudanças é o delegado da Receita Federal em Maringá, Marcos Vanderlei. Bom dia. Vamos começar falando, então, delegado, sobre essas mudanças aí para esse processo de declaração em 2022. Bom dia. Em 2022, a declaração vai estar disponível a partir do dia 15/3, pré-preenchida nas 3 plataformas, né? É importante lembrar que, anteriormente, somente no programa gerador de declaração, aquele que você baixa no seu computador, que ela estava disponível pré-preenchida. Também o contribuinte vai receber o DARF com o QR Code para pagamento com o Pix e também poderá receber a restituição por meio do Pix, desde que a chave Pix seja o seu CPF. Agora, é preciso também que os declarantes fiquem atentos, porque a gente tem um prazo reduzido, como eu falei agora aqui no início, e eles também têm essas 3 plataformas. Mas eles também precisam ficar atentos, porque esse ano existe aí a modalidade já do pré-preenchimento, né? Do formulário já pré-preenchido. Sim, no caso do contribuinte, a Receita disponibiliza ao contribuinte as informações que detém, de declarações apresentadas nos anos anteriores e bem aquelas fornecidas pelas fontes pagadoras dos rendimentos. E é obrigação do contribuinte conferir esses valores. Se estiver errado, ele tem que conferir, porque ele é responsável pelas informações que ele vai prestar na declaração. Agora, uma vez feita essa declaração, atento a todos os prazos, quando as restituições devem iniciar? As restituições, o primeiro lote de restituição está previsto para 29 de maio, né? E o último lote, serão 5 lotes ordinários, né? O último lote em 30 de setembro. E a gente tem aí as pessoas que têm prioridades na hora de receber. Temos sim. Quem apresentar a declaração primeiro, obviamente, vai receber primeiro. Mas há as prioridades legais, né? Que são os contribuintes com idade superior a 60 anos, sendo prioritariamente os contribuintes com mais de 80 anos. Os portadores de moléstia grave, os portadores de deficiência física e mental e também aos professores, né? Aqueles que têm a renda, a principal fonte de renda dele, ou a maior fonte de renda, seja oriunda do magistério. Agora, delegado, só para a gente reforçar, quem são as pessoas que devem fazer a declaração do imposto de renda? Então, são aqueles que têm rendimento tributáveis em valor superior a R$ 28.559,70, aqueles que receberam durante o ano de 2021 rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil, os contribuintes que apurarem, então, rendimento da atividade rural superior a R$ 142.798,50, os contribuintes que em 31/12/2021 tinha bens e direitos em valores superiores a R$ 300 mil e aqueles que tiveram ganho de capital durante o ano, em qualquer mês do ano de 2021 ou fizeram alguma transação em bolsa de valores e assemelhados. Agora, para tirar todas as dúvidas, as pessoas podem acessar o portal da Receita e lá todas as informações estão disponíveis? Sim, estão disponíveis todas as informações, tem perguntas e respostas, né? Bem disponível para o contribuinte, tanto no e-book, no app, quanto no site da Receita Federal.
Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então é isso, Ricardo, todo mundo atento, porque nesse ano o prazo está menor, como eu falei, vai de 7 de março até 29 de abril e no portal da Receita Federal é possível tirar todas as dúvidas também sobre a declaração. Ricardo. Valeu, Luciana, obrigado pelas informações. Declaração do imposto de renda começa segunda-feira que vem para todo mundo que ganhou R$ 2.380 no ano passado por mês. Um absurdo. Intervalo comercial rapidinho e na volta nós vamos falar das manifestações de paz pelo Brasil contra a guerra lá na Europa. Rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Faltam 2 minutinhos para as 9 horas da manhã e vamos falar das manifestações pela paz que aconteceram no Brasil durante esse fim de semana contra a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e também Rússia. Aqui em Curitiba, na sexta-feira, houve uma celebração muito bonita, ecumênica, e que a TV Evangelizar transmitiu a partir ali das 5h30 da tarde. Acompanhou? Não acompanhou? Acompanhou? Ah, então tá bom. Então vamos rever um trecho desse, porque nós aproveitamos ali para entrevistar as pessoas que estavam presentes. Muita gente que tem parente lá na Ucrânia, gente. O Sérgio fez a reportagem junto com o... Bom, já fala, a gente vê na reportagem. As mensagens são as mesmas. Queremos paz. Fim à guerra. Do meu lado esquerdo, a dona Olga, de 79 anos. Do meu lado direito, a dona Anitta, de 83 anos. Ambas descendentes de ucranianos. No momento em que vivemos, as duas têm parentes lá na Ucrânia, onde o país está enfrentando uma guerra. Dona Anitta, como que está esse sentimento com os parentes por lá? Coração muito apertado, porque já foi um povo muito sofrido, conquistou sua liberdade e agora, pelo que a gente está prevendo, estão perdendo. Eles estão sofrendo de todas as formas. O sentimento é de muita dor, porque meu pai, quando veio para cá com a minha mãe, eles já vieram num navio juntos, já fugindo após guerra. As descendentes eram mais um grupo, entre outros, que participaram do primeiro ato pela paz realizado em Curitiba na última sexta-feira. O Paraná é o estado com mais imigrantes de ucranianos no país. E a dona Cecília, que veio lá de Prudentópolis, interior do estado, para participar da solenidade, também sofre pela vida de sua prima, que estava presa na Ucrânia. Nós sempre tinha contato com ela, depois por telefone, né? E daí hoje nós tentamos ligar para ela, ela atendeu o telefone, né? Só que ela estava muito emocionada, começou a chorar, né? Disse que depois de uma hora ligava de novo e não ligou mais, né? Hoje ela está na Polônia, então o pessoal que está conseguindo sair da Ucrânia é via Polônia. Então já estima-se que 5 milhões de pessoas estão saindo do território ucraniano, né? O caminho mais fácil, a via mais fácil que eles estão conseguindo hoje é via Polônia, né? Ali mesmo, o filho da dona Cecília tentou mais uma vez ligar para a prima de sua mãe, que está na Polônia. E fortes, e todo o seu povo, suas bênçãos, sua graça e proteção. Agora a gente não conseguiu falar com ela, mas a última vez que você falou com ela, o que ela disse? Como que estava a situação por lá? Muito difícil. Assim, o sentimento de desesperança, essa é a palavra. Sem saber o que vai acontecer amanhã, né, o que espera pela Ucrânia, existe assim um sentimento de abandono pela parte da comunidade internacional. E com muitas orações, fé e luz, fica a mensagem. Queria que eles continuem tendo força e lutando. Que eles têm que lutar e eles têm que ir com muita paciência e amor pelo país que eles têm. Eles têm esse amor. É muita esperança, muita fé e acreditar que Deus não vai desampará-los. Acho que Deus é Pai, Ele não é muito sofrido, é muito difícil, mas é muita fé e esperança. Isso é um grito de guerra dos ucranianos. Slava Ukraini, glória à Ucrânia. Herói Slava, glória aos heróis. E é isso que a gente tem que gritar em coro daqui. Slava Ukraini, Herói Slava.
direto do Memorial Ucraniano aqui em Curitiba. Gente, é o seguinte, o Evangelizar Informa vai terminando aqui, mas eu faço um lembrete para vocês. A reunião entre representantes do governo russo e ucraniano ainda está acontecendo lá em Belarus ou Bielorrússia. E quando nós tivermos informações sobre o final da reunião, nós mostraremos aqui para vocês com essa informação importantíssima. Afinal de contas, pode ser que um cessar-fogo seja informado a partir do resultado disso. O jornalismo está de prontidão e à tarde tem um Pauta Aberta com o Odilon trazendo notícias e informações também, tá bom? Mas agora, coladinho aqui com o Evangelizar Informa, vem o Padre Renatinho com o programa Com a Palavra, tá bom? Sai daí não! Nós voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã. Fui!